Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Este episódio faz parte da série Dicionário Preto, que explica termos relacionados às questões raciais. Olá, ouvintes do Papo Preto, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast incrível produzido pela Alma Preta, uma agência de jornalismo independente que conta com o seu apoio para continuar levando os mais diversos conteúdos da cena preta, com muita troca, criação de redes de apoio e conexão. Começamos aqui, então, mais um episódio dessa série especial, Dicionário Preto, que é o especial de novembro, que estamos produzindo neste mês que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. E estamos trazendo aqui para você a explicação de termos e conceitos relacionados às temáticas, a temática racial. E hoje eu recebo aqui, vou falar com uma professora, que trabalha com a vertente do movimento feminista, é o Hannah Boy. Ela está fazendo história no seu tempo, levando o debate do pensamento sobre gênero, raça, classe, descolonização dos pensamentos para as salas de aula. E eu gostaria aqui de passar a palavra para ela agora, para que ela se apresente, conte um pouco da trajetória até aqui, que a gente vai trazer aqui hoje sobre o feminismo negro, mas eu quero que antes da gente entrar no assunto, ela se apresente aqui para a gente. Está com você, Hannah. Olá, Estela, olá, ouvintes do podcast. Estou muito feliz aqui de ter sido convidada para participar desse debate, nessa temática que é tão especial para mim e para tanta gente que está ouvindo aqui. Meu nome é Hannah, eu tenho 34 anos e atualmente eu sou professora adjunta da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Então, é recente esse meu cargo. Eu sou produtora cultural formada pela UF. Lá eu fiz mestrado em Cultura e Territorialidades e fiz doutorado em Comunicação. E também concluí esse ano um pós-doutorado em Cultura e Territorialidades também. E essa apresentação que traz os meus títulos acadêmicos é para dizer que a universidade transformou a minha vida, inclusive todo esse debate do que a gente vai conversar hoje só está sendo possível porque eu tive esse meu direito à educação garantido, de acesso e permanência à universidade. Então, eu sinto essa responsabilidade de passar esse conhecimento à frente, de tanta gente que já contribuiu para essa temática, com movimentos de luta, não só dentro da universidade, enfim, para que a gente continue refletindo sobre essas questões todas que nos movem e num horizonte de transformação, que eu imagino que é o que a gente está querendo sempre. Com certeza, e é muito importante esse movimento de passar o conhecimento, é isso que nos move, e a educação é tão fundamental para a gente, para o nosso povo, para a nossa pauta. Então, gente, para entrar aqui no tema, como eu disse, o Dicionário Preto ele vem trazendo temas relacionados às questões raciais. Então, hoje a gente vai falar de uma das vertentes do movimento feminista, que é o feminismo negro. Então, antes da gente entrar, em primeiro lugar, peço então para que a professora Hannah comece falando sobre o que é o feminismo, e por que tem várias vertentes, inclusive o feminismo negro, A gente está falando aí de uma vertente dentro do feminismo. Sim, é importante esse questionamento, porque os movimentos intelectuais de luta, movimentos políticos, movimentos culturais, todos eles têm uma diversidade muito grande, Então, é difícil a gente querer unificar todos os movimentos porque defendem a mesma pauta, Só que tem caminhos muito diferentes que você pode defender determinadas temáticas. Então, no caso especificamente do feminismo negro, ele é um movimento que é intelectual, que é político, que é engajado, que está pensando a interseção entre gênero, raça e classe. E por que essa imbricação de todos esses aspectos é importante? Por que é indissociável da gente pensar apenas uma categoria dessas, Como raça é tão importante quanto gênero e classe. Então, o feminismo, de maneira geral, é um movimento que luta pela emancipação das mulheres, em toda a sua diversidade também, pelo menos esse feminismo que eu defendo, que eu imagino que todo mundo que está ouvindo também defende,
Mas o feminismo negro ele traz uma certa particularidade em que essas outras categorias, né, de raça e também de classe e outros aspectos como sexualidade, religiosidade, territorialidade, também afetam diretamente na luta por determinadas pautas, né, que afetam não só as mulheres, mas toda uma população, né? Então, nesse sentido, a relevância do feminismo negro está em não defender uma certa hierarquia de opressão, né? Pelo menos eu vejo bastante assim, porque historicamente o movimento feminista, com todas as ondas e todas que são debatidas, né? Com toda a importância que esse movimento de mulheres teve, não necessariamente, pelo menos no sentido mais hegemônico, se a gente for considerar a Europa, Estados Unidos, era muito hegemonicamente branco, né? Então não estava pensando necessariamente as questões de raça, pelo menos não estava, né, pensando raça. E o movimento negro, isso no caso bastante dos Estados Unidos, né, que hoje são muitas referências do feminismo negro estadunidense que a gente lê e que a gente, né, segue, enfim, concorda, também estava pensando, no caso, os direitos civis, estava pensando todas as pautas e as questões raciais, mas não necessariamente estava pensando os aspectos de gênero, né, como influenciava, né, ser uma mulher negra e não um homem negro, né, dentro daqueles debates todos. Então, o feminismo negro veio com essa tentativa, né, e com essa proposta de relacionar principalmente gênero e raça. E aí, pelo que eu defendo, que eu pratico em sala de aula, as autoras, né, que eu trago também tensionam bastante o aspecto de classe, né, como a classe que é trabalhadora, enfim, que também tem essas características, né, de serem mulheres e de serem negras. Eu acho que o caminho é um pouco por aí. Muito bom. Então, com isso, eu gostaria de trazer aqui também um discurso que ficou muito conhecido no ativismo de direitos às mulheres, que é da Sojourner Truth, ex-escravizada, que se tornou oradora e a primeira mulher a mover um processo contra o homem branco pela guarda do filho, né, que nasceu ainda ali nas transições de leis entre a escravização e a libertação dos filhos, e ela ganhou esse processo. Então, ela ficou muito conhecida por essa ação movida, né, e também pelos discursos que ela fazia em nome de mulheres, né, principalmente mulheres negras. Então, eu vou abrir aqui aspas para o discurso "Eu não sou uma mulher", que foi dito por ela na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio, no século XIX. Abre aspas. Guilherme Amelie diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregá-las quando atravessam uma lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajudou a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou cede o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhe para o meu braço, eu capinei, eu plantei, juntei palha no celeiro e homem nenhum conseguiu me superar. E não sou uma mulher? Consegui trabalhar, comer tanto quanto o homem, quanto eu não tinha o que comer, eu aguentei as chicotadas. Eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. Eu não sou uma mulher? Ou seja, encerra aqui a fala, né? É uma fala do século XIX que já anunciava essa consciência, né, de que a situação da mulher negra era radicalmente diferente da situação da mulher branca, né? Enquanto as mulheres brancas estavam ali pedindo condições, né, de iguais, né, do trabalho e tudo, a Sojourner vem com esse discurso exemplificando isso, trazendo força a isso, né, e começou a seguir essa onda. E a gente passar agora, né, para os dias atuais, Hanna, quais são os exemplos que a gente tem na sociedade contemporânea que marcam, né, essas diferenças ainda entre as mulheres negras e brancas? Olha, são muitas ainda, né? É importante você trazer esse discurso, né, que está presente em tantas autoras, né, que debatem o feminismo negro. Angela Davis traz esse discurso no Mulheres, Raça e Classe. A Bell Hooks também tem um livro, né, que é dedicado a essa temática, que o título principal é "Eu Não Sou uma Mulher".
os desafios são muito grandes e as diferenças também, né? Porque se a gente for pensar no caso do Brasil, né, um exemplo, né, em termos de demanda de trabalho, né, que até é uma crítica que era inicial lá no movimento feminista dos Estados Unidos, né, das mulheres brancas, elas queriam sair para trabalhar e as mulheres negras sempre trabalharam, né? Então, assim, como que tem um movimento que está reivindicando sair de casa para trabalhar, sendo que as mulheres negras trabalhavam nas próprias casas e nas casas, né, dos seus patrões. Então, no caso do Brasil, a gente pode pensar essa jornada que é dupla, que é tripla, de muitas empregadas domésticas, por exemplo, né, que não necessariamente têm os seus direitos reconhecidos, e a gente pode ver também recentemente os absurdos que são os casos, né, de situações análogas à escravidão em 2022, em pleno 2022, onde essas pessoas estão sendo resgatadas de condições absurdas que não deveriam mais existir. Então, muitas vezes é duro a gente conseguir enxergar e se dar conta de que isso ainda existe, porque a gente tem esperança, né, que com a luta sempre a gente vai melhorar determinados aspectos, mas alguns retrocessos, né, principalmente relacionados à falta de políticas públicas, faz com que essas diferenças elas não consigam ser eliminadas de maneira nenhuma, né? Você precisa de políticas públicas que considerem gênero, raça e classe para que as mulheres negras trabalhadoras possam ter os mesmos acessos que outras categorias, né, da população. Justamente, né? E é isso que você trouxe hoje, isso é bem claro no mercado de trabalho, né? Principalmente, além, né, das mulheres negras ganharem menos, né, do que os homens brancos ocupando o mesmo cargo, ainda existe esse acúmulo de função, né? Que é essa função doméstica, essa função em casa, que isso não entra como um trabalho formal, não é reconhecido e que recai sobre as mulheres. E quando, né, a gente olha também para a realidade de mães solos, né, mulheres da periferia, está falando de mulheres negras, mães solos, que também tem que fazer todo esse papel sem ter ali o apoio, né, de um parceiro, de uma parceira, para dividir ali as funções. Então, são reflexos que continuam aí, né, não é tão marcado, né, com esse... como dessa fala que eu trouxe, né, do século XIX, de uma mulher escravizada, mas que os reflexos estão aí até hoje para a gente, né? E pensando também nessas vertentes, né, dentro do feminismo, o feminismo negro, o Rano, ele engloba também o transfeminismo, ou seja, reconhece e defende as pautas das mulheres trans. Sim, esse feminismo negro que eu defendo, sim, né? Eu acho que são muitas as disputas, e é importante que a gente fale, né, dentro de um debate que é sobre o feminismo negro, enquanto movimento, né, que envolve teoria, envolve método, envolve a prática, né, envolve todas essas questões. É importante que você considere, né, todas as mulheres de luta, todas as possibilidades de ser mulher na sociedade contemporânea, né? Então, esse feminismo negro, eu acho que temos, né, muitas autoras que já estão tentando trabalhar isso, e as disputas estão sempre colocadas. Eu acho que ainda não é uma unanimidade esse discurso, né? Porque a gente vive numa sociedade que é muito transfóbica, então esse é um aspecto muito complexo que a gente tem que combater. E essa sociedade, por que é complexo, né, falar sobre determinados movimentos? Porque as pessoas são muito diversas e não necessariamente têm acesso a todo um amplo debate, né? Por isso que eu falei da importância de políticas públicas para uma equidade, né? Que seja salarial, que seja de direitos trabalhistas, né? Então, nesse sentido, pensar movimentos que são inclusivos, né, que não são excludentes, faz com que a gente pense uma sociedade que seja melhor, né, para todo mundo. Eu acho que é isso. Quando o feminismo negro defende a causa das mulheres negras, ela está pensando toda uma população, né? Angela Davis sempre também tem uma frase emblemática que fala sobre isso, né? Da mulher negra está na base dessa pirâmide social. Então, quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Então, a tentativa, né, esse esforço, na verdade, de igualdade
para as mulheres negras, né, significa que toda a sociedade vai melhorar com essas políticas que estão sendo pensadas não para um segmento apenas. E isso é muito importante que a gente tenha em mente, né, porque é o que nos coloca com um horizonte de possibilidade de transformação e de uma luta constante, né? Realmente, né? É uma luta constante e esse processo de inclusão, né, ele é muito necessário, principalmente quando a gente pensa em mulheres, né, trans, porque mesmo que, né, a transfobia recentemente, né, deixou não, né, passou a ser considerado crime, colocando esse nome, então a gente nomeando, né, a gente consegue ter esse dado, esse levantamento de que é o país que mais mata, né? O Brasil mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo, né? E vem crescendo, né? Desde 2008, esses números desses registros por trás de assassinato de pessoas trans. E as mulheres trans estão na ponta, né, desse número porque são as mulheres que normalmente estão nas ruas, né, mais vulneráveis à prostituição, enfim, a esse não acolhimento. Então, a gente também ainda tem essa vertente, né, e essa necessidade dessa inclusão, principalmente pensando nessa rede, né, de proteção. Então, são desafios aí muito grandes ainda pela frente, né, que a gente tem. Sim, e até complementando, posso complementar? Claro. Até complementando, porque a sociedade que a gente vive é muito transfóbica e ela é muito racista, ela é muito misógina e machista, ela é muito LGBTQIAP+ fóbica. Então, o contexto é muito difícil, mas não significa que com esse contexto difícil a gente vai viver sempre assim. Então, acho que uma das coisas que você falou, que eu me atentei para uma das grandes contribuições que o feminismo negro trouxe para a minha vida, nesse meu contato através da universidade, foi esse poder de nomear determinadas coisas que acontecem com você e que você não necessariamente sabe, que você sente que aquilo não está certo, que aquilo é meio esquisito, mas que você não sabe nomear. Então, acho que esse poder de nomear do movimento feminista negro contribuiu muito para a minha trajetória, imagino que para a trajetória de muita gente, quando a gente consegue definir, né? Isso significa assédio, isso não pode ser feito, não é não. Então, não só de experiências que a gente pode ter vivido, mas de experiências que a gente ouve, né, das nossas amigas, familiares, enfim. Então, acho que esse poder de nomear é uma das grandes características que eu destaco, né, que são de vários movimentos de luta, mas o caso do feminismo negro que está pensando especificamente nesse recorte de gênero e de raça, né, e que eu tenciono para o de classe também. Justamente, que é nomeando que a gente também consegue denunciar, né? Mapear, denunciar e fazer com que não se repita, não aconteça. E que não é o caso de agora, hoje, tudo é isso, né? Tudo é racismo, tudo é mimimi, tudo é questão, né, machista, mas é que sempre foi. Agora a gente está nomeando e buscando solucionar, né, para que isso não tenha esses reflexos na nossa vida, né, enquanto ser humano e para nós mulheres, de forma tão negativa e que nos mata, né, o que é pior. Não é só questão de teoria e de discurso, né, questão de prática. E para fechar aqui as perguntas, como você vê, né, a importância do feminismo negro para a construção de um feminismo antirracista que possa ser trabalhado por todas as mulheres, que é levar essa pauta, esse debate antirracista, né, para todos os segmentos, inclusive para mulheres não negras, né? Sim, ótima colocação. A gente tem que pensar, conforme eu falei, né, de uma sociedade, para uma sociedade inteira, né, não é para um segmento específico. Pensando outra das contribuições, né, uma grande contribuição também do feminismo negro na minha trajetória, foi pensar, além de você nomear, né, aquilo que você não sabia antes, né, e poder denunciar, poder fazer alguma coisa, foi deslocar, de certa forma, né, esse paradigma que a gente vive do que significa o sujeito universal, né? Então, são várias autoras que vão falar sobre isso, que, com o feminismo negro, esse sujeito universal, que é homem, branco, cis, gênero, heterossexual, que, né, tem
essas determinadas características era visto como um sujeito universal, como se todas essas características não formassem uma identidade, né? Então, até uma grande crítica que se fazem sobre as pautas identitárias, né, conforme você mencionou, de antes não tinha esse debate. É porque, se você considerava antes esse sujeito universal, parece que as outras categorias de gênero, raça, classe, que são identidades, e esse é o paradigma, esse é o padrão. Então, acho que o feminismo negro também desloca esse lugar do sujeito universal para entender o lugar de fala, né, que é um conceito da Djamila Ribeiro, que no livro trouxe bastante explicação sobre a origem do termo, faz uma recuperação, que a gente vai pensar também em outros termos que já falam sobre isso, né, a geopolítica do conhecimento, essa localização, né? Então, acho que foi uma grande contribuição que ainda hoje precisa ser debatida, precisa ser questionada. Então, quando a gente pensa Brasil, por exemplo, por mais que a gente tenha referências que são importantíssimas, né, que eu uso muito e reverencio, assim como Angela Davis, Bell Hooks, aqui a gente já teve e tem, né, diversas autoras que também falam sobre essas temáticas, né, como a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro e tantas outras mulheres muito importantes para pensar a nossa própria realidade, né? Então, é como entender as contribuições do feminismo negro ao redor do mundo, mas considerando as especificidades do que é o nosso país, né? Esse país que foi fundado de uma maneira, essa história oficial, né, completamente violenta, né, com a invasão das terras aqui pelos colonizadores, com o extermínio da população indígena, né, dos povos originários, e com a escravização de pessoas negras vindas de África, né, de diversos países do continente africano. Então, essa fundação tão violenta estruturou e ainda estrutura a nossa realidade, né? Por isso que como a gente atacar essa estrutura, essa raiz do problema, é fundamental para pensar maneiras de superar, né? E tentar fazer uma reparação histórica, porque todo esse histórico de violência, tudo que a gente faça é tentativa de reparação, né? Eu acho que é muito complexo falar que há a possibilidade efetiva de reparar uma história tão absurda, tão asquerosa como a desse país. Exatamente, né? É muita luta aí pela frente para conseguir reparar esses anos aí de atrocidade, né? Felizmente, a gente já está caminhando para o final, a conversa passou muito rápida, foi muito bom mesmo conversar, né, com a professora Ohana aqui. Gente, agradeço vocês que acompanharam aqui a conversa até aqui. Continue, né, nos seguindo, compartilhando esse conteúdo, né, levando esse conteúdo para o máximo de pessoas que puder, porque é muito importante. E esse apoio, né, à mídia independente, ao jornalismo preto, livre. Você pode também ir lá no nosso site, colaborar com qualquer valor no almapreta.com. E aí, para encerrar, eu gostaria que você compartilhasse com a gente nas suas redes, onde o pessoal pode te encontrar, ou até mesmo outras redes ou materiais, para que, né, os ouvintes possam se aprofundar também sobre o tema. Você já trouxe aqui alguns nomes, alguns livros, mas aí traz aí para a gente também né, onde a gente pode te encontrar, acompanhar seu trabalho e também de outras mulheres, outros locais que a gente possa aprofundar aí no tema sobre o feminismo, principalmente o feminismo negro. Eu agradeço aqui muito a oportunidade de conversar com você e com, né, ter esse público aqui do podcast Papo Preto. Bom, minhas redes, né, eu estou no Instagram, que eu uso mais, é @ohanaboy, e em relação à produção acadêmica, que nos últimos tempos tem ido mais por esse caminho, né? Tá no academia.edu, é só colocar o meu nome, Ohana Boy Oliveira, que é um site acadêmico, né, onde as pessoas podem colocar seus artigos, seus trabalhos. E no momento atual tenho, né, dado disciplinas aqui na Facom da UFBA, então, né, quem estiver estudando na UFBA pode pegar as disciplinas que eu estou ministrando, que sempre tem esse recorte muito importante, né, de diversificar os autores e autoras que a gente lê em sala de aula, enegrecer a bibliografia, feminizar a bibliografia, né, discutir as questões de classe na bibliografia,
para continuar essa luta, né, de ampliação da universidade, de acesso, de permanência e também de construção, né, de uma universidade mais plural, mais diversa e mais justa, para que a gente possa continuar produzindo esse conhecimento que seja ferramenta ainda maior para a nossa luta e para das pessoas que também estão vindo por aí. Sim, que sirva de inspiração, né, para muitas outras universidades, professores e professoras, né, para incluir essa temática em sala de aula. É muito importante que a universidade debata isso e principalmente leve isso, né, para a população. Fico muito agradecida de te receber aqui e poder tratar, né, trazer um pouco aqui desse conhecimento para o nosso público. E é isso, muito obrigada pela participação, agradeço mais uma vez e as portas aqui da Alma estão sempre abertas também. Obrigada, Estela, pelo convite, e Isis também, né, que entrou em contato, então toda a equipe do Alma Preta, muito obrigada, importante trabalho que vocês têm desenvolvido, principalmente nessa temática agora desse mês de novembro, já que esse combate, né, ao racismo, essa luta antirracista, ela é do ano todo, né, e que a gente consiga expandir, né, para além do mês de novembro, da consciência negra e da luta de Zumbi dos Palmares e Dandara. Então, a gente segue aí trilhando, né, os passos para uma sociedade melhor e mais justa e antirracista e feminista, né, e que valorize os trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil. Justamente, e estendo aqui o agradecimento também, vocês estão a Isis está produzindo aqui, né, o Papo Preto especial com a gente, temos a editora Débora e a apresentação minha, né, Estela Diogo, e então a gente está com uma equipe aqui de mulheres, né, incríveis, fazendo esse podcast, agradeço muito a elas, pessoal, então é muito importante que vocês saibam também, né, quem está aí nesses bastidores, e continue apoiando e nos seguindo aqui, ou em nossos outros podcasts, a gente sempre traz as temáticas relacionadas às questões raciais, né, são diversos convidados e convidadas que a gente recebe aqui, diversos temas, então é muito importante mesmo continuar aí nos apoiando. Então é isso, pessoal, e até a próxima. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.